Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Nossa reflexão de hoje parte do pressuposto do quanto precisamos ver além da religiosidade para conseguirmos entender o que é espiritualidade. Teremos como base o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso 13, que diz: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. É o próprio Jesus quem desfere um golpe na religiosidade. Naqueles que arvoram em gritar aos 4 cantos quem tem a marca de Deus, naqueles que olham para os outros com olhar de superioridade porque não têm ou fazem o que os demais fazem. Postura difícil de quebrar quando nosso foco é o fazer, é apenas o serviço pelo serviço a Deus. A parábola traz um fariseu e um publicano. É bom lembrar que os fariseus eram um grupo de religiosos que guardavam a lei ou buscavam guardá-la com afinco, mas que na época de Jesus deixavam o principal, o amor ao outro. Passou a ser um legalismo. Olvidavam o amor e a valorização do humano. Pela lei, apedrejavam qualquer um sem considerar a excelência do amor. Os publicanos, na configuração das classes sociais, estavam na parte inferior da escala, pois eram tidos como ladrões e renegadores de sua própria nação, pois cobravam impostos para César. E olha o que Jesus faz: coloca um fariseu, detentor do título de perfeito, com um publicano no templo para orar ao Senhor. O fariseu se exalta, levanta palavras que humilham o publicano, apresenta todas as suas credenciais de espiritualidade, ou seja, dá uma carteirada naquele que tinha como oposto. Sabe, queridos, espiritualidade não é um modo de vida especificamente, mas o sentido da vida a partir da relação com Deus. É a compreensão do para que somos dele, e somos dele para a expressão de sua glória ao outro. Quando Deus cria o homem, a mensagem do Gênesis é: vocês foram criados com minha identidade. Agora vão e espalhem-na pelo mundo. Nesse caso, a verdadeira espiritualidade estaria neste momento a partir do fariseu aceitando o publicano, buscando atitudes de resgate, de amor, de vivacidade, de perdão. Então, nesse caso, qualquer atitude do homem que diz servir a Deus, que exclua o outro, mesmo que este esteja envolto no mais sórdido pecado, deve ser de inclusão, mesmo porque o sentido da humanidade criada está em levar ao outro a expressão da glória do Pai. O outro precisa sentir não a condenação, mas o perdão, a aceitação, a mensagem das boas novas, como se disséssemos: tem jeito para ti, tem amor para ti, tem vida para ti, é a graça de Deus. Espiritualidade sempre se faz presente quando o sentido da vida se perfaz no acolhimento, no compartilhar. Como é bonito quando olhamos para a oração ensinada por Jesus, em que diz que o Pai é nosso, que o pão é nosso. A espiritualidade na graça sempre vai olhar para o outro, dando-lhe oportunidade para fazer diferente. A espiritualidade se perfaz quando o pecador, o ser humano, olha e percebe que precisa da misericórdia, que precisa do apoio do outro, que precisa do ombro, do afeto, do carinho, da aceitação. Por isso, quem desce abençoado não é o fariseu, mas o publicano, que se descortina sem medo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Na psicologia, sempre é trabalhado a aceitação de si para que a mudança possa ocorrer. Quando olhamos para a Bíblia, várias narrativas mostram essa postura.
O ladrão da cruz, por exemplo, disse: nós merecemos estar aqui, condenados a esta morte maldita. Mas ele, Jesus, nada fez. E aí volta-se para o Senhor e consegue alcançar a graça de vida, enquanto Jesus morria. Que paradoxo na cruz! Enquanto morria, dava vida. Então, seguindo a compreensão de Leonardo Boff, a espiritualidade é um caminho para dentro, em que nos olhamos, nos percebemos, nos confessamos em tudo que somos, não escondemos nossas fragilidades, sejam elas quais forem, mas as expomos e reconhecemos a necessidade da misericórdia do Senhor. A espiritualidade começa na negatividade do que somos para alcançar a positividade da vida melhor, do ser humano melhor. Quanto mais reconhecemos não sendo ainda perfeitos, mais alcançamos o ser de vida na autenticidade do humano perfeito. Por isso que humildade tem sua raiz em humus, esterco. Então o texto termina com Jesus dizendo que os exaltados serão humilhados, ou seja, os que se apresentaram portentosos se tornaram humus, estercos, e os humilhados serão exaltados. Creio que você entendeu que quando nos apresentamos a Deus como somos, ainda na imperfeição, no humus, no estercos, é que alcançamos a glorificação do ser humano melhor. Serão exaltados. Não se consuma para ser ou ter uma cara de espiritualidade. Busque se reconhecer em seu ser ainda em semente, sempre, como tendo muito mais ainda a melhorar, como tendo muito ainda a alcançar, num caminho para dentro de si, descortinando-se cada vez mais em sua insignificância, para entender melhor o seu significado quando encontrar o seu si mesmo, que necessita das lentes da humildade para ser visto. Deus abençoe você, paz ao coração de todos.